Pronto, louvado seja Deus. Eu queria louvar a Deus pela vida de vocês, mesmo num feriado, podemos dizer assim já, né? Você está aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor na instrumentalidade da vida do nosso professor Wilton Chine, que nós amamos tanto, uma ferramenta que o Senhor Jesus usa para edificar a sua igreja num tempo de tantas heresias, tantas invenções, ele sempre se coloca como um, uma pessoa preocupada em que nós voltemos para o Evangelho. E eu gostaria de pedir ao nosso irmão Sérgio que orasse ao Senhor. Por favor, irmão Sérgio. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, meu Pai, Senhor, Teu Espírito Santo, meu Pai, com sabedoria e revelação, Senhor, sobre os Teus filhos, meu Pai, que estarão a ministrar a Tua palavra, meu Deus, nesta noite, e sobre nós, meu Deus, que também estaremos compartilhando. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha abrir o nosso entendimento, que possamos, meu Pai, nesta noite ser edificados, meu Deus, na Tua palavra, meu Deus. Senhor, Aleluia. essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer aquela breve leitura para que possamos, você que está vendo esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, possa se inteirar no que o Espírito Santo vai usar o nosso professor nessa noite, manhã, ou madrugada, ou dia, para que você possa ser edificado. O tema é o reinado de Deus, é a teologia popular de Jesus, número 20, e o tema é quem tem ouvidos, sem tampões, que ouça. Diz assim a palavra do Senhor. Ou melhor, diz assim o texto que nós vamos ler. Existem pessoas que há tempos vêm tratando dos temas da teologia popular. Elas se reúnem e falam do Evangelho do Reino de Deus, mas talvez aconteça de algumas terem a impressão de que esses encontros não vão levar a lugar nenhum, porque o tempo passa e não se veem os frutos que as reuniões deveriam produzir. Por isso, algumas pessoas podem começar a desanimar. Outras, na melhor das hipóteses, dizem que tudo começou bem, mas agora estão cansadas, não se interam do que está acontecendo, outras ainda acabam desistindo. Outras mais se dão conta do que gostam das reuniões sobre o tema Reino de Deus, mas sentem que tudo continua como antes. E assim as coisas não melhoram. Assim as coisas não melhoram. Pois bem, se ocorre tudo isso ou nada disso, na reunião de hoje vamos falar do que Jesus disse sobre esse assunto tão complicado. Por que isso acontece? Mateus 13, de 1 ao 9, 18 ao 23. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele. Muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E, e outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em seguida, Jesus explica a parábola aos de sua comunidade. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esta é a que foi semeada ao pé do caminho. A que foi semeada em pedregais
é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E a que foi semeada entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas a que foi semeada em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Esclarecimentos. Com a parábola do semeador, Jesus quer nos ensinar duas coisas: que é necessário ter muita paciência e não nos desesperar, senão vemos todo o fruto que quereríamos ver. Dois, que muita gente não dá fruto porque está incapacitada ou impedida de inteirar-se da mensagem da boa notícia. Vamos explicar como é isso e por que é assim. Primeiro, temos que ter muita paciência e não nos desesperar nem desanimar. Por quê? As pessoas que trabalham no campo sabem muito bem que é um trabalho pesado e muito duro, que exige muita dedicação e muitas vezes é um trabalho ingrato. O pior é que os trabalhadores do campo, muitas vezes, depois de suportar tarefas tão duras, ganham uma miséria. Por outro lado, tantas vezes se perde o que semeia, porque as terras são improdutivas, porque surgem pragas nos canteiros e porque até quando as coisas saem bem trabalhar a terra, exige muito sacrifício e o retorno é pouco. Bem, Jesus disse que no trabalho pelo reinado de Deus acontece o mesmo. Chamam-se e reúnem-se as pessoas, explica-se-lhes a boa notícia, organizam-se muitas coisas e é muito pouco fruto que se tira disso tudo. Porque os cristãos de verdade são poucos e muitos desanimam. Outros fazem exatamente o oposto do que teriam de fazer, porque não vivem como cristãos. Isso quer dizer que vai acontecer com os cristãos verdadeiros o mesmo que acontece com as pessoas do campo, que trabalham muito e não colhem todo o fruto que deveriam colher. Mesmo que se trabalhe com tratores, máquinas e fertilizantes. Quando Jesus andava pelo mundo, as pessoas do campo viviam oprimidas. E os camponeses daquela época, como os de agora, não significavam quase nada da sociedade. Nós cristãos temos de engolir tudo isso e devemos saber que vai acontecer o mesmo na nossa comunidade, no nosso grupo ou no nosso bairro. Por que isso acontece? As coisas não poderiam ser de outro jeito? Jesus diz que muitos não dão fruto porque estão incapacitados ou impedidos de se inteirar da boa nova. Ele explica os três exemplos: a semente que caiu na terra dura do caminho, o que caiu entre pedras e o que caiu no meio do cardo. A semente quer dizer a mensagem ou o anúncio da boa notícia. A terra é o coração de cada homem. Portanto, diz que há três tipos de homem, nos quais a boa notícia não dá fruto. Esses três tipos de homens são os que não se interam porque têm o coração duro como a terra de um caminho que foi pisoteado pelos animais, pelos carros e pelas pessoas que passam por ali. Os que são superficiais, cujo coração não tem profundidade. Trata-se de pessoas inconstantes que rapidamente se entusiasmam com algo, mas voltam logo atrás se apresentar uma dificuldade. Os que vivem apenas pensando em dinheiro, em ganhar, em viver bem, de modo que, se as coisas não saem como eles querem, ficam contrariados, geniosos e com má disposição de caráter, e geralmente sobrecarregados pela vida. Entre os que se consideram cristãos, há muitos que estão em algum desses grupos. Há aqueles que não se interam da boa notícia, porque são pessoas que têm coração duro. Outros se interam e se entusiasmam, mas não são capazes de suportar uma dificuldade ou que falem mal deles. E menos ainda que os persigam. Por isso, falham logo, não mantêm suas convicções e não são fiéis à sua fé no Evangelho. Outros vivem pensando apenas em dinheiro, esses são como uma terra que produz apenas cardos e espinho. Isso quer dizer o seguinte: o reino de Deus é uma nova sociedade que Deus quer estabelecer, no qual os homens vão ser verdadeiramente humanos e ajudar os outros, pois vão compartilhar o que são e o que têm
Isso vai realizar no grupo cristão, na comunidade dos crentes. Professor, até aqui está bom. Vamos às perguntas. Dessa parábola, o que você aprendeu para a sua vida? Como é a nova sociedade que Deus quer estabelecer no reinado de Deus? Que passos podemos dar para que esta nova sociedade se realize dentro da sociedade no qual vivemos? Que respeito e tolerância você tem para os demais? Que cardos e que espinhos existe agora no nosso país e na sua cidade e no nosso coração? Por que há pessoas que não se interam da boa notícia? Há aspectos da sua vida que não estão bem ou pelos quais você culpa a Deus? Rapaz, é muita pergunta que constrange a gente. E eu gostaria de já louvar a Deus pela vida de você que está aqui, deixando claro que você pode participar à vontade, perguntando, questionando, em amor, o nosso professor, porque a sua pergunta pode ser a minha pergunta ou do irmão que está aqui, que é mais tímido. Por favor, querido professor. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Essa parábola que é apresentada aí para nós no nosso 20º encontro, ela é a parábola que a gente pode dizer a parábola principal daquelas ensinadas por Jesus no desenvolvimento do seu ministério. Por quê? Porque se você notar ali em Mateus capítulo 13, ela é a primeira parábola citada e é a parábola que explica por que Jesus ele fala em parábolas ou por parábolas. Então ela é uma parábola completa. Ela tem o dito e depois ela tem a explicação do Senhor Jesus sobre a parábola. Então, o que isso significa? Se eu quiser aprender sobre esse método parabólico de Jesus, eu devo conhecer essa parábola para entender as outras, porque é aí que está a essência do ensino de Jesus sobre as parábolas. Existem muitas interpretações, né, acerca dessa parábola. Eu creio que os irmãos já conhecem essa parábola, já até pregaram, já até falaram sobre essa parábola. Mas a forma como ela é tratada nesse estudo é muito interessante. E aí a gente estava aqui atento à leitura que o irmão Isaías estava fazendo, e também essas perguntas que são propostas aí pelo Castilho. E o âmago hoje do nosso encontro é o seguinte: como que a gente lida com as pessoas que ouvem a palavra e têm uma percepção igual à nossa ou diferente da nossa? Essa palavra ela é muito interessante por quê? Porque a diferença não está no semeador e nem na semente. Ela está unicamente no solo. É o mesmo semeador que lança a mesma semente em solos variados. Então, aqui, o que a gente deve notar? É como que a semente ela é recebida, ela é absorvida pelos solos. E, é claro, os solos aí representam o coração, a vida humana, a forma como as pessoas elas vivem e elas têm contato com a semente que é a palavra de Deus. E por que que isso é importante para nós? Porque é exatamente em cima disso que a nossa vida muitas vezes gravita. Como ele bem colocou, quando você chega, por exemplo, em 20 encontros, o que se espera? Muita gente acaba desistindo e outros começam a olhar e dizer assim, poxa, esses encontros, os nossos bate-papos, eles não têm surtido o efeito desejado. Por quê? As pessoas colocam as expectativas. E isso é muito difícil na vida cristã, porque nós não temos que colocar expectativa nenhuma com relação à palavra de Deus na vida de outras pessoas. Nós devemos fazer o nosso autoexame e lançar a palavra e deixar com que aquela pessoa, por meio da comunhão, por meio da ação do Espírito Santo na vida dela, ela tenha um coração que vai ou aceitar plenamente a palavra de Deus, ou vai aceitar essa palavra durante um tempo e depois vai rejeitá-la, ou uma pessoa que
ela tem um coração duro para com a palavra de Deus. E isso, muitas vezes, quando a gente não tem essa consciência da diferença dos solos, isso para a gente é algo agressivo. Você vê que a expectativa de algumas pessoas é que todas as pessoas entendam a realidade do evangelho, que elas já vivam diante daquilo que a própria pessoa recebeu. E é como se a gente quisesse assim fazer uma lavagem cerebral na pessoa. A gente quisesse que ela entendesse, que ela visse o mundo através das nossas lentes. E isso era uma coisa que havia lá entre os discípulos. Você vê exemplos ali de repreensões que eles fizeram com pessoas que não andavam com eles, mas que estavam fazendo bem. E aí Jesus fala para eles não fazerem isso, porque quem não era contra os discípulos do Senhor era a favor. Então a gente tem sempre essa perspectiva de querer com que as pessoas elas pensem como nós, que elas tenham a mesma visão que a gente, que elas façam parte do mesmo grupo. E isso é uma coisa impossível de acontecer. Por quê? Porque a história da igreja mostra isso, que sempre as pessoas tiveram pensamentos diferentes, conduções diferentes, porque a palavra de Deus, com toda a sua grandeza, com toda a sua soberania, ela encontra um caminho em cada coração. O desafio que o texto aí coloca é como que a gente pode conviver, né, com pessoas que não absorvem a palavra totalmente, com pessoas que têm essa dificuldade, que enxergam o reino de Deus não na perspectiva que você apresenta, mas numa outra perspectiva. Lá na Jardim Primavera, teve uma irmã que veio falar comigo e ela disse o seguinte: ela é uma senhora muito dedicada, ela sempre está nas reuniões de ensino, e ela falou assim: eu não entendo por que que as pessoas elas não conseguem entender o que é ensinado, porque é ensinado de uma maneira tão clara, tão objetiva, que é muito fácil de entender aquilo. Não tem como a pessoa não entender. Aí eu olhei para ela e disse o seguinte: olha, a senhora acha que é fácil, porque para a senhora é fácil, mas para as outras pessoas não é. Aí ela, mas não tem como não acreditar nisso. Está muito claro ali, está muito aberto, assim, está bem claro como eu estou lendo. Eu falei, então, essa clareza que a senhora está falando, a senhora não pode esquecer que isso é uma iluminação, é uma revelação que o Espírito Santo concede. Então, para a senhora, o véu, né, a revelação, o véu, ele foi tirado. Então a senhora tem que considerar isso, que uma coisa que a senhora está lendo e a senhora está entendendo e está dizendo que está claro, só está claro porque houve uma ação do Espírito Santo. Que no texto aí é você ter o ouvido sem os tampões, né? É você ouvir sem nenhuma interferência. Então a gente precisa ter essa consciência de que qualquer ação que nós julgamos, que nós conhecemos, que seja algo que está transparente, lúcido diante de nós, isso é devido à obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele tem sido muito negligenciado nos nossos dias. Alguns chegam até a chamá-lo de o Deus desconhecido, né? Você vê manifestações carnais, manifestações emocionais, almáticas, que são consideradas como ação do Espírito Santo. E aquelas ações que são ação do Espírito Santo, as pessoas não conseguem observar. Quando a gente se depara com um texto como esse, o que a gente deve analisar? Que tipo de solo nós somos? Será que nós somos aquele solo que recebe a palavra com alegria, né, com entusiasmo, e daqui a pouco o tempo vai passando e a gente já não tem mais esse entusiasmo? O que tem roubado a palavra de Deus nos nossos corações, né? As perseguições, a dureza de outras pessoas, os encantos desse mundo, né? A parábola trata disso. Quando há o sufocamento da palavra. Será que tem uma ação de Satanás em tirar essa palavra do nosso coração? Né? Como que Satanás pode ter acesso ao nosso coração para roubar a palavra? Né? Esse roubar a palavra que ele faz é quando ele apresenta para nós características de vida que não condizem com a palavra que nós tínhamos recebido. São perspectivas que são colocadas diante de nós, que se nós formos viver a palavra, nós teremos um problema. Né? Isso a gente vê isso hoje muito assim claramente essas questões. Algumas pessoas elas vão iludidas com o evangelho, achando que seguir a Jesus ela vai ter uma vida maravilhosa aqui na Terra, que ela vai ter todas as suas necessidades
plenamente cumpridas, né? Elas têm uma falsa expectativa acerca do evangelho. E em muitos casos, quando você começa a seguir a Jesus, a sua vida fica mais trabalhosa, porque você vai ter que abrir mão de muitas coisas, de muitas facilidades que esse mundo oferece para você viver o evangelho de Jesus. Então, esse tipo de consciência, ela é trazida para a parábola. Como que nós enxergamos a palavra de Deus? Essa semente que foi semeada, que ela caiu no nosso coração, como que ela tem frutificado? Será que ela tem avançado como o texto coloca? Será que eu vou, a cada dia que passa, essa palavra ela ganha mais vida em mim? Ou será que eu já estou naquele ponto de não acreditar mais na palavra? De não considerar mais a palavra como algo suficiente para mim? E isso é uma coisa sutil. Esse abandono da palavra não é algo que você chega de um dia para o outro e fala assim, eu não acredito mais na palavra. Não é isso. Você pode continuar carregando uma Bíblia, lendo a Bíblia, mas aquele texto para você não ganhou mais vida. É algo no coração que já impede que aquela palavra caia. Porque se você observar o que a palavra ensina, a vida de Jesus era para nós nunca questionarmos a ação de Deus, né? Se a gente acredita que Deus cuida de nós e que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, se o nosso coração é esse tipo de solo, nós vamos receber com alegria, nós vamos continuar com alegria. Nós vamos saber que as coisas que nós temos aqui de dificuldade são temporárias, que elas não têm o poder de tirar Cristo de nós, que elas não têm o poder de nos levar a um questionamento com relação a Deus. Mas isso é muito difícil. Se você observar, o texto fala de 4 tipos de solos. E só um tipo de solo era o solo bom, era o solo que fazia com que a palavra prosperasse. Se você pegar ali matematicamente, 25% só daquela semente foi bem aproveitada, né? Então, volto a dizer, o problema não estava no semeador e o problema não estava na semente. Tem várias concepções, né, sobre os tipos de solo, por que que é o caminho, por que que tem o solo rochoso, né? Não tem tempo de nós adentrarmos aqui. Mas o que a gente tem que refletir nessa noite é isso. Qual que é o efeito que a palavra de Deus tem nas nossas vidas? Que tipo de solo eu sou? Se Jesus fosse investigar a minha vida como alguém que vai fazer um estudo dos solos, se ele for pegar ali um corpo de prova para mostrar para a gente, né, para abrir o nosso coração e dizer, olha, você é esse tipo de solo. Qual a resposta que a gente teria de Jesus, né? Porque é ele que conhece o nosso coração. A gente mesmo não conhece, a gente não é provado ao extremo para saber que a gente já passou por todo tipo de provação e que o nosso coração está apto. Isso é uma ação que só o Espírito Santo faz. Então vamos ficar com essa reflexão aqui nesse primeiro momento. Qual tem sido a minha reação diante da palavra de Deus? Eu sou alguém que receba a palavra com alegria, mas daqui a pouco qualquer motivação desse mundo já me distrai o coração? Será que eu aguento a perseguição por causa do evangelho? Tem muita gente que não aguenta. E perseguição ali não é uma perseguição como a gente imagina nesses países que perseguem os cristãos. A perseguição que a gente sofre aqui, muitas vezes, é uma perseguição positiva. Como assim uma perseguição positiva? É alguém que chega e vai conquistando o seu coração e sem você perceber, para agradar alguém, você acaba abrindo mão da palavra de Deus. Isso é um perigo. Ou se de fato nós somos um solo bom, uma terra onde essa palavra está produzindo. E o mais importante que o texto realçou, para a gente ter a colheita, precisa de tempo. Então, a gente nunca pode avaliar essa terra de uma maneira abrupta, imediatista. A gente tem que aguardar o tempo. E tem coisas que demoram muito tempo para amadurecer. Então, o nosso papel aqui é analisar o nosso coração e, ao mesmo tempo, não desistir, perseverar e lançar semente até que o Senhor obtenha o fruto desejado. Amém? Passar por Moisés. Amém, professor. Muito boa essa sua fala. Queria agradecer aqui a irmã Valquíria, a irmã Jacira, a irmã Sheila, a irmã Cissa, que estão aqui conosco, o Felipe está aqui também, Noel, meu sobrinho Emias, João, todos aqui estão aqui, o Henrique.
que estão aqui conosco nessa reunião da Assembleia do Senhor. E realmente é um tema que eu creio que muitos aí vão querer dar a sua palavra, dar o seu foco, o que vê nesse contexto. E eu queria ver se tem alguém já para iniciar alguma fala a respeito. Eu Não sei queria se, falar, pastor Isaías. por favor, fique à vontade, amado. Eu queria saber. Ô, Isaías, Espera aí, Noel. Espera aí, João. O Noel vai dar uma palavrinha. Depois você pode. tá, Fala, Noel. Então, o professor Hildo, como o senhor estava falando, uma coisa que veio na minha cabeça aqui é dentro do assunto, né? Que eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. O, o, tem pessoas que não têm uma boa cultura, não teve estudo, principalmente assim, muitas pessoas da roça naquele tempo, minha mãe, e eu aprendi o evangelho daquela época, daquela forma que eu aprendi, né? Lendo aqueles textos, né? Escola dominical. E quando o senhor toca naquele assunto, por exemplo, tem palavras que não tem mais efeito para aquelas pessoas, né? Eu estava pensando aqui, Deus já me usou tanto eu sabendo daquela forma, né? Sabendo daquela forma, pregando o evangelho, subindo o morro e descendo, tanto que depois de muito tempo eu fui saber os frutos, como o senhor falou aí, que meu primo falou para mim uma vez que eu estava falando do evangelho com um colega e ele estava do lado e a semente foi para ele. E depois de muito tempo ele na igreja já era, esqueci, presbítero não, ele era que dirige o culto lá, né? Esqueci o nome. Aí ele me revelou aquilo naquele dia que eu fui lá no culto na igreja dele, eu não sabia. Ele falou: me converti através da tua evangelismo, daquela vez você falando para fulano assim, assado, lá no tal lugar. E eu lembrei totalmente do lugar, coisa e tal, fiquei assim maravilhado com aquilo. Então, assim, sobre o evangelho, é aquelas pessoas que não têm cultura, Deus não age naquela vida daquelas pessoas de uma forma bem significativa que será que as pessoas não vai o Deus não vai agir na vida daquela pessoa, que as pessoas não têm o conhecimento que o senhor tem, que eu tenho, que outros têm aí, claro, o meu conhecimento é tão pequenininho aqui, mas assim, como Deus age na vida dessas pessoas que não tem ninguém lá para instruir elas? Elas vão ser salvas? Eu creio que vão, porque Deus mostra através da natureza, foi o que eu aprendi. O Boa. Deus dá algum sinal, de alguma forma, e essas pessoas vão se converter, vão olhar e saber que existe um Criador. Boa. Hum. Por favor, professor. A salvação, Noel, ela independe desse conhecimento, né? A salvação é pela fé na pessoa do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para guiar as pessoas, né? Então, ela independe desse conhecimento, dessa questão mais aprimorada. Essa questão do conhecimento é uma funcionalidade no corpo, mas a salvação, ela independe disso. A salvação é pela fé no Senhor Jesus. E o Espírito Santo, a gente nunca pode esquecer, é o Espírito Santo que ele aplica a palavra, é ele que leva a pessoa para Cristo, é ele que convence a pessoa. Então, essa é uma obra do Espírito Santo. Na época do apóstolo Paulo, também ele vai dizer lá na igreja aos Coríntios que poucas pessoas eram sábias, segundo a carne, né? Ele vai dizer que a maioria ali dos irmãos era uma composição de pessoas simples, de pessoas humildes. Então, a salvação no Senhor Jesus, ela independe da questão cultural, de conhecimento, né, de questão econômica, independe disso. A salvação é por meio do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Então, quando a gente fala de Cristo, ele tem um poder para salvar. Cristo, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, né? E ele agindo, ninguém impede. Então, você vai encontrar pessoas salvas de diversas matizes, de diversas características, porque
Deus comprou essas pessoas por meio de Cristo, né? Apocalipse vai dizer pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda nação, de todo tipo. Então, a salvação em Cristo independe disso. A questão do conhecimento, do aprimoramento é uma questão mais ligada à maturidade, ao crescimento em Cristo. Mas isso aí independe, a salvação ela está única e exclusivamente na pessoa de Jesus, né? Amém. Louvado seja Deus. Por favor, João Carlos. Boa noite a todos e todas aí. É, eu li o texto, em Mateus 13, e aí fiquei pensando. Já no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz que Jesus saindo de casa, em frente ao balneário, vamos dizer, em frente à praia, a turma vai lá e ele começa a ensinar. Existe um outro texto, né, que eu não estou lembrado agora, diz assim: acho que a raposa tem os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Mas o texto fala que ele saiu de casa, então ele tinha uma residência, ele tinha uma casa, né? Se ele morava com a família, com a mãe ali, o texto não fala. Então, ele tinha uma casa e o povo foi à sua casa e na beira da praia ele ensinava. Esse o Hilton, isso aí eu observei. Outra coisa, outro ponto ele estava em frente à praia, mas parece que o povo que estava ali era um povo agricultor, era um povo do campo, mas ele está em frente à praia. Parece que ali o povo não eram os pescadores, até tinham os pescadores, mas a parábola que ele apresenta para um povo do campo, do agricultor. Ele fala da semente, ele fala. Como a gente pode entender essas duas visões? Em frente à praia, tendo uma casa, e o outro texto diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Boa, Agora ele está boa. falando para o grupo, mas o grupo parece ser de agricultores. Significa que o pessoal do campo ia lá na praia para ouvi-lo, ou ele estava falando com um grupo misto? É uma reflexão que eu fiz, professor, que com Uhum, certeza você vai nos ensinar. uhum. Boa. São questões bem interessantes que o irmão João sempre traz para a gente, né? Essa questão de reclinar a cabeça, eu já vi alguns comentaristas dizer o seguinte: era a intencionalidade missionária do texto, né? Era afirmar que em Jesus não havia comodidade. Essas casas onde ele dormia, e é claro, a gente não vai poder imaginar que Jesus sempre dormiu na rua, enquanto ele estava pregando, Jesus não tinha casa, não tinha onde reclinar a cabeça, dá a intenção assim, ó, então Jesus era um homem que dormia nas praças, era tipo um mendigo, não tem como a gente... Quando ele fala de reclinar a cabeça, é que ele não tinha uma moradia certa. Essa casa aí que ele estava era uma casa temporária, né? Então, como ele é um profeta itinerante, o que ele está falando? Olha, eu tô aqui, eu tô dormindo aqui hoje, amanhã eu tô em outro local. Então, assim, eu não tenho onde reclinar a cabeça, assim, eu não tenho uma moradia certa. Eu sou alguém que vou e se você quiser me seguir, você tem que estar preparado para isso. Hoje a gente vai dormir em tal local, amanhã a gente dorme em outro. Então, eu não tenho uma estadia certa, né? Então, a gente não pode imaginar assim que Jesus, ele dormia toda hora ao relento, né? Ah, ele seguiu uma vida ali que não podia... Não, o texto nem se preocupa em abordar isso porque é uma coisa impensável, né? Mas ele está na sua atividade itinerante. Então, não era que assim, Jesus estava andando toda hora. Porque como a gente vai ler no texto, dá a impressão que ele tá andando toda hora, mas não. Ele vai passando em determinados locais, tem gente que ajuda Jesus, até financeiramente.
Então ele comia, bebia com as pessoas, passava na casa delas. Eu creio até que tinha casa que ele dormiu bem, né? E outras situações ele dormiu ali sem nenhum conforto. Então quando fala assim, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, é isso, ele não tem estadia certa. Não é uma vida de conveniência, né? Não é algo que ele está chamando você para você viver algo certo. Não, hoje eu estou aqui. Você vai me seguir? Tá bom, então você fica aqui comigo. Amanhã eu vou estar em outro local. Então você não vai ter um ponto certo, você não vai ter um endereço, um CEP para localizar você facilmente, né? E essa questão das parábolas também é bem interessante, porque se você observar, essas parábolas de Mateus 13, elas são uma composição literária que não tem como nós dizermos que Jesus começou a ensinar isso tudo de uma vez. Então, o evangelho ali, ele compõe assim, né? Ele sai ali para ensinar, ele encontra aquelas pessoas, e é claro, o seu público, como o irmão João colocou, é bem variado, né? Ele está diante de uma praia, mas eles conheciam ali a praia, claro, não é a mesma formatação da praia que nós temos hoje, né? Imagina assim, uma praia como Copacabana, não é? Então eles tinham, com certeza, eles eram um país que viviam, aquela sociedade vivia dessa questão agrícola, né? E da questão também marítima. Então eles conheciam essa fala de Jesus, é uma fala que é considerada uma fala legítima, né? Essa fala não é nem contestada, nem pelos mais críticos. Então é uma experiência ali de Jesus com grupos variados que o evangelista, na hora da redação do seu evangelho, ele coloca essas parábolas em ordem, mas a gente não precisa acreditar, né, nem crer, né, que foram tudo de uma vez. Ele agrupou ali naquele capítulo 13 os ensinos de Jesus e atinge várias pessoas, com certeza. É, Amém. Muito bom. Por favor, Valquíria, que Sim, bom. Pode participar. boa noite a todos. A paz do Senhor. Eu queria só dar uma palavra sobre isso, porque realmente muitas pessoas, nós, como seres humanos, nós, cristãos ou até os não cristãos, temos o hábito de olharmos para a Bíblia e lermos e imaginarmos que é um conto, que é uma história, que são passagens aleatórias, mas nós sabemos que a Bíblia é todo um contexto. E quando professor, o senhor me desculpe eu estar falando talvez um pouquinho contra o que o senhor acabou de falar, sobre Uhum. falar que ele não tinha onde repousar a sua cabeça. Isso é literal, eu entendo como literal. Por quê? Porque ali ele deixava bem claro que ele veio ao mundo para cumprir um mandato. Então, ele não tinha onde repousar, ele não tinha onde ficar. Por quê? Porque a passagem dele seria muito rápida. Ele sabia disso, que o mandato dele seria muito rápido. Então, ele não tinha onde repousar a sua cabeça e ele deixava isso bem claro. Por quê? Porque muitos queriam se acomodar mediante aquilo que o Senhor Jesus poderia fazer por cada um deles. E ao dizer que ele não tinha onde pousar a cabeça, ele já estava deixando claro que ele ia seguir adiante. Quem quisesse seguir com ele não ia encontrar conforto, não ia encontrar um lugar para repousar, para ficar em descanso. Por quê? Porque a caminhada dele ia ser rápida, dolorosa e com início, meio e fim, né? Então, assim, eu entendo essa. Desculpa, o irmão João Carlos aí falou em relação a isso. E a parábola, na realidade, ela foi falada na beira da praia, sim, mas aí nesse contexto nós entendemos que Jesus estava usando uma situação, porque eles não entendiam de cultura, de plantio, de agro. Claro que eles entendiam, porque nessa época todo mundo plantava o que comia, comia o que plantavam. Então, mesmo na beira da praia, eles colhiam peixe, eles pescavam, mas tinha aquela coisa de ter seu próprio sustento, seu próprio alimento. Então, isso já vem de raiz, já vem de muito tempo atrás. Então, o Senhor Jesus ele não iria falar algo que não fosse no contexto daquele povo, num contexto que aquele povo pudesse entender. Pelo menos eu entendo assim, dessa forma. Então, o entendimento que nós temos hoje, voltando ao assunto nosso hoje, desse estudo, de que as pessoas não, na verdade, elas não querem viver um verdadeiro evangelho, elas querem viver
algo que faça bem ao ego delas, ao nosso ego, vamos dizer assim. A gente quer servir a Jesus dentro de quatro paredes, ou fazendo aquilo que nos agrada, sem realmente entendermos que nós não estamos aqui para ficar, nós estamos aqui como o Senhor Jesus de passagem. Então, nós temos que fazer aqui o melhor possível, deixando transparecer o quê? A única coisa que o Senhor Jesus deixou aparente, que foi o amor para com o nosso próximo, que foi o entendimento de que nós viemos aqui com um propósito. Propósito de quê? Servir a Deus. Porque se nós somos, não vou entrar aqui no contexto de Apocalipse, de quem foi separado, de quem foi escolhido, quem é ou quem não é. Eu quero entrar no contexto de que se Deus te salvou, se Deus nos salvou, Ele nos salvou com um propósito. Qual é o propósito? De ganharmos alma, de impactarmos as vidas, mostrando que através das nossas vidas nós podemos ganhar outras através do amor. Pelo menos eu entendo dessa forma. Amém. Amém. É interessante a visão da irmã Valquíria, e com certeza é a visão que muitos de nós tínhamos e ainda muitos de nós temos ainda, né? Principalmente no final da fala dela, que a irmã Valquíria, querida, ela fala que o nosso propósito é ganhar almas e tal. É interessante. O professor quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta para fazer boa aqui, professor. Está na agulha aqui. Hoje o Pode fazer. pessoal hoje o pessoal está caindo dentro aí das perguntas. Estou gostando de ver. Daqui a pouco vem o Felipe também fazer pergunta. Daqui a pouco o João de novo, Valquíria de novo. O Henrique está Amém. quietinho. Henrique está quietinho. Vamos lá. Professor, esse texto que nós lemos, ele apontou muito para mim, esse texto. Apontou muito para mim. Né? E eu senti que o professor enfatizou muito isso na sua fala, o que a semente que foi plantada em mim, o que eu tenho feito com essa semente, né? O que eu tenho feito com essa semente. E isso me deixou deveras preocupado, deveras preocupado. O que eu tenho feito com essa semente, que é o Evangelho de Jesus, que é o nome de Jesus, né? O que eu tenho feito. E eu queria que o professor, por gentileza, me respondesse o seguinte: sabemos que a terra fértil é um coração promissor, né? Um coração com uma boa conduta, e essa terra, professor, ela tem que ser arada. Ela tem que ser arada, ou melhor, essa planta que já nasceu em mim, já nasceu em nós, essa planta já nasceu, a semente já nasceu. Eu estaria errado se eu dissesse que a minha maior responsabilidade nessa lavoura que é o reino de Deus, que é a igreja do Senhor, não é? Que é a igreja do Senhor na face da terra, que ele é o cabeça. Essa lavoura, ela, ela, a tendência dessa lavoura entra na questão do joio e do trigo ou não? Não sei se o professor Deus entendeu. Uhum. Existem, dentro dessa lavoura, que Jesus seria a cabeça, então eu poderia dizer que ele seria um rio que passa nessa lavoura, molhando a minha vida, nossas vidas, esse rio que é Jesus e tal. Existiria nessa lavoura joio também, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Sim, sim. A questão do joio, ela é bem interessante porque quando Jesus fala do joio, ele não fala que esse joio estará no reino, que esse joio estará na igreja, como muita gente diz, né? Fala assim, tem que Isso. deixar na igreja porque Jesus falou que haveria joio e trigo. Quando Jesus fala do joio, ele fala que o campo é o mundo Ah, e que tá.
E foi Satanás que semeou o joio. Ele é um semeador também, só que ele não semeia o trigo, ele semeia o joio. Então, o campo é o mundo, o campo não é a igreja ali. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo? Fala, olha, conforme você vai crescendo, você vai ter que se relacionar com o mundo. Então, no mundo, você também vai encontrar o joio. Só que a sua questão com o joio não é você arrancar o joio. Isso aí não é um trabalho nosso. O que nós temos que fazer é olhar para nós mesmos e viver o evangelho, viver a realidade de Cristo. Esse crescimento que você cita aí, o que que ele é? Ele é o crescimento em Cristo que Paulo chega a entender que você tem que fazer de todos os meios para você levar os irmãos para essa maturidade. Lá em Colossenses 1:28 ele fala isso, né? Que ele usa de todos os meios, em toda a sua sabedoria, para apresentar todo homem maduro em Cristo. Então, essa é uma linguagem de colheita. Todo homem maduro, ou seja, até que Cristo seja plenamente formado nos irmãos, né? As pessoas confundem a questão do supremo propósito, né? A salvação, ela é o início desse processo. Então, nós devemos levar o evangelho para que a pessoa seja salva. Aí ela foi salva. E agora, o que faz com essa pessoa? Agora é fazer com que essa pessoa ela avance em Jesus, que ela saia de uma estatura de Cristo, de infantilidade, de um bebê em Cristo, até que ela seja uma pessoa madura em Cristo, que Paulo vai dizer que ela não é mais levada por ventos de doutrina, que ela não é mais enganada. Ou seja, Cristo está plenamente formado nela. A questão do joio é isso, não é que na igreja vai encontrar joio. Não, na igreja não tem joio, porque a igreja é o povo de Deus. Igreja aqui sempre lembrando, igreja é o que a Bíblia fala de igreja, não é denominação, não é local de reunião, não é organização religiosa. A igreja como corpo de Cristo. No corpo de Cristo não tem joio, no corpo de Cristo não tem nenhum membro que não seja Cristo. Cristo é tudo em todos. Agora, esse corpo de Cristo, ele vai encontrar no mundo, que é o campo, onde o Senhor Jesus está semeando a sua semente, ele vai encontrar o joio. E às vezes, o joio ele é bem semelhante, né? Ele tem uma característica bastante semelhante do trigo. Não é o joio de hoje, é o joio daquela época. Aonde que você via a diferença? Era quando você ia arrancar da terra. O joio ele é muito apegado às coisas da terra, né? O joio ele prende na terra, já o trigo não. O trigo vem fácil na mão. Então, essa questão ela tá nesse contexto sim que você falou, mas deixando bem claro, o campo é o mundo e quem semeia o joio é Satanás. Então, Satanás não semeia o joio no corpo de Cristo. Ele semeia o joio no mundo e a igreja está inserida nesse mundo, então ela tem que olhar para si, sempre se examinar e verificar se ou se ela está tendo a amizade com Deus ou se ela tem a amizade com o mundo. E a amizade com o mundo aí não é música do mundo, é roupa do mundo, nada disso. É a mentalidade. Se o que ela está sendo uma mentalidade autocentrada ou ela está levando uma mentalidade onde ela coloca o próximo em primeiro lugar, né? Boa, boa, boa. Ô, pastor Isaías, por Por favor, favor. queria Irmão, agora mexeu irmão comigo Isaías, aqui. eu sou teu irmão. É, Mas, mas aí agora tem uma linha aí de raciocínio aí, uma simetria, alguma coisa aí que para mim não está encaixando, assim, eu tenho que Fica tirar essa tranquilo, dúvida. fica tranquilo. Professor Hilton, é o seguinte, Sim. né? Vou voltar lá atrás. Eu aprendi que o joio era, né, estava no meio da igreja, coisa e tal, mas devido aos estudos que eu já vim aprendendo aqui, a igreja sou eu, já não é mais aquele ali o joio, todo mundo sentado no banco, tem alguém ali que é o joio. Já aprendi que a igreja sou eu. Então não depende de templo, de clube, depende de nada disso. Só que Somos tem um nós, né, detalhe, professor? A igreja Sim. somos nós. vamos nós. Agora tem um detalhe, quando o senhor enfatizou isso aí, eu pensei, poxa, mas quando está escrito na Bíblia que o joio se confunde até com o trigo, poxa, não seria tá eu e outros irmãos, vários ali junto orando, e dentre desses, entre nós, é aquele do campo que está ali entre nós que poderia ser o joio? Isso é uma pergunta, porque aí já está indo para uma linha que como o senhor chegou nesse raciocínio que o joio tem que ter lá no campo? Claro, o campo é onde se semeia tudo, mas
a Bíblia enfatiza que é confundido o joio e o trigo. Então, também estou lá no campo. Eu sou o trigo Pode ser também, um eu estou lá falso, no campo. pode ser um Então, agente secreto. então eu estou vendo aí que eu posso estar orando junto com vários irmãos aqui. O joio não pode estar ali, alguém que não quer nada com Cristo, está ali só esperando uma boa oportunidade para pegar uma cesta básica e, sei lá, está de enrolação. Então, tem que ter um fundamento para chegar nesse raciocínio aí. Interessante, interessante, Noel, interessante. E o professor está rindo ali, porque isso aí é muito profundo e muito lindo isso. Por favor, professor. Então, Noel, a gente tem que ficar com o que a palavra de Deus fala, né? Ela fala que o campo é o mundo. Então, o fato da pessoa estar junto de nós, ao nosso lado, ela está dentro do mundo. Você não tem uma dimensão de estar dentro da igreja. Porque se você tirar a mentalidade de igreja como sendo local de reunião, de denominação, aí fica mais fácil para você entender. Você tem uma ideia. Jesus, ele não liga para isso que você disse. Se essa pessoa que está do meu lado ali, ela é joio ou trigo, não. Sabe por quê? Ele mesmo escolheu uma pessoa que nem salva era para seguir. Ele escolheu uma pessoa que era filho do diabo, que era Judas. E quando Judas o trai, ele não chama ele de filho do diabo, ele chama ele de amigo. Então, o próprio Cristo, entre o grupo mais restrito dele, ele teve uma pessoa ali que não servia o evangelho, que não o seguiu. Então, de fato, essa não tem que ser a nossa preocupação. Se ela vai usar e estar ali para receber uma cesta básica, amém, que ela receba a cesta básica. Nós devemos fazer o bem para os nossos inimigos. Então, eu não tenho em mim, Jesus disse, a capacidade de eu dizer quem é joio e quem é trigo. Eu não sei. Eu posso estar vendo uma pessoa realizar milagres, pregar, expulsar demônios, e naquele dia Jesus vai dizer que nunca conheceu aquela pessoa. Porque eu não tenho que ser um xerife celestial. Isso não compete a mim. O que compete a mim é eu viver o evangelho. O que eu tenho que fazer na reunião é provar se os espíritos são de Deus. É o que a palavra fala. Agora, eu não tenho que ficar sabendo quem é de Deus e quem não é de Deus. O nosso coração é enganoso. Eu, às vezes, posso olhar uma pessoa e dizer, aquela pessoa não é de Deus. E Deus fala assim, ele é meu servo. E eu olhar uma pessoa que olha ali e fala, nossa, essa pessoa aí é um grande homem de Deus. E Deus fala assim, não, ele não é meu servo. Então, isso não compete a nós. Eu sei que é difícil num primeiro momento, por quê? Porque é pregado que o joio tá junto com o trigo na igreja, e isso não é verdade. O texto bíblico está claro lá, o campo é o mundo. Aonde que está semeando o joio? Onde que Satanás semeia o joio? O joio? É na vida da igreja? Não, é no mundo. Agora, a igreja está vivendo aonde? No mundo. Então, ela pode ter contato com o joio. Eu posso ter na reunião da igreja alguém que participe e não ser salvo. Isso é uma das coisas mais claras. Na história do povo de Deus, sempre teve entre o povo os falsos profetas. A Bíblia sempre falou sobre isso. É, Então, eu não tenho que ficar olhando. Primeira de João vai dizer lá, olha, eles estavam aqui no nosso meio, mas saíram porque não eram de nós. Né? Então, não, é, não tenho que ficar preocupado quem é salvo e quem não é. O meu papel, o que, que é? Levar o evangelho. É através aí da comunhão, da vida que isso vai ser viver exposto. Cristo. É Até isso. porque Então, eu ficar. O, A mas pessoa está. aí, o Mas que não eu é. queria colocar não foi essa preocupação. O que eu coloquei foi como é difícil a gente identificar um joio no meio do trigo. O que eu coloquei mais foi porque lá no campo se podia estar no meio entre nós, mesmo que eu não estou preocupado, mas eu estou numa reunião, se o joio está ali, né, como o senhor falou aí, eu também concordo, não é problema meu. Mas ele está lá só no campo, ele não, Jesus não estava enfatizando que seria tipo, não vou dizer um engano, mas o joio é algo que não seria bom, mas está ali entre nós. Precisava estar no campo, ele não pode estar reunido com a gente, embora eu não estando preocupado com isso. Foi mais ou menos a minha colocação, é isso aí. Foi mais ou menos Mas o isso. que o Senhor Jesus falou na passagem? Que não é para a gente tirar. não é para tirar. Não é para tirar. Porque se você for tirar, você pode estar tirando o trigo junto. Então ele falou assim: não, É, não se preocupa com isso. Isso aí o Senhor vai designar quem vai fazer isso. Na hora da colheita, os anjos do Senhor vão fazer isso.
põe na sua cabeça, o campo é o mundo, o mundo, o Entendi, mundo. entendi, É o entendi. mundo. Então, o mundo tem gente de todo jeito no mundo. A minha preocupação não é falar assim, Deus, mata essa pessoa, tira. Isso não cabe a mim. O meu papel é viver. Eu não tenho que ter medo de ter contato com o joio. Quem tem que ficar assustado é o joio. Se o joio tiver contato com o trigo, quem que vai afetar quem? É o joio que vai me afetar ou eu que vou afetar o joio? É igual chegaram para É. aquele pregador lá, o T.L. Osborne, e falaram assim para ele, o senhor vai para aquela ilha lá pregar? Ele falou assim, vou. O senhor não tem medo de ir lá, não? Porque lá é uma ilha tomada por espíritos malignos, por pessoas endemoniadas. Aí ele falou assim, eu ter medo de ir lá? Não. Quem tem que ter medo é o demônio que está lá, porque quando eu chegar lá, eu vou expulsar. Sou eu que tenho que iluminar aquele local e não eu ficar com medo das trevas. Que evangelho é esse que eu sigo? Então, se eu sou luz, quem vai ser afetado vai ser as trevas. Então, eu não tenho que ter essa preocupação. O que eu tenho que é discernir no espírito se o que aquela pessoa está falando está me levando para mais de Cristo ou não. Provar os espíritos para ver se eles são de Deus. A palavra de Deus diz. Agora, o joio, a gente vai ter contato com o joio a todo momento. E o joio, naquele contexto ali, o que o senhor está falando é o seguinte: é para não olhar a aparência, porque a aparência engana, porque eu posso chegar e falar que aquela pessoa ali, aquele ali é joio, porque eu estou vendo um momento dela. E aquela pessoa que eu acho que é um cordeirinho, a Bíblia fala que ele pode ser um falso profeta, que vem até vós vestido como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então não esqueça Isso. disso, não é o mundo, não é o local de reunião da igreja, não é a minha casa, é o mundo. E Satanás está semeando o joio aí no mundo, os filhos do maligno. A gente está cercado por eles. Mas quem é que tem que ter medo não somos nós. São eles, porque a gente veio para libertar essas pessoas. É. Aprendido, professor, aprendido. Muito bom, Fala, muito bom. fala, João Carlos, que eu Ô, queria dar um adendo também. Não sei se o Felipe Zé, é queria o falar seguinte, também. Fala, tá. João. O professor, a gente pode pensar da seguinte maneira: às vezes, não é o local ou que cai a semente, mas o semeador que está semeando semente estéril. Hoje a novidade é essa. As mensagens que estão sendo pregadas são semente estéril. Então, o indivíduo vai pela Boa. emoção, mas Boa, hein, amanhã ele João? está fora, porque a semente que foi jogada por esse agricultor, que jogou a semente de joio, não vingou no coração ou na terra daquele indivíduo. A gente pode pensar dessa forma, professor? Dá licença Boa, João. rapidinho. Mas Eu a creio palavra de que Deus, ela não eu volta creio que vazia? João, só que assim, fazendo uma separação desse texto, né? Porque no texto em questão, o semeador era Jesus, né? Ele que está levando a palavra de Deus. Então, nesse texto aí, o problema não está nem na semente, nem no semeador. A diferença, de fato, são os No solos. receptor. O receptor que é o Eu estou atualizando, eu estou atualizando. hoje você vê isso mesmo. Hoje você vê o falso velho aí, a torta é direito, com certeza. A Hoje, crise, a crise é essa. professor, professor, hoje existe o falso semeador semeando uma falsa semente, e essa semente ela frutifica no coração de muitas pessoas. É uma Sim. Mas falsa semente. se a semente é estéril, não vai frutificar. Não, eu digo que ela frutifica no. Tudo bem, vamos tirar o frutifica. Mas essa Estéril semente não vai frutificar. vamos supor que é uma semente de uma erva daninha. Pronto, para Uhum. você entender. É uma semente de uma Bichada, erva bichada. daninha. Essa erva Semente daninha, bichada. isso, ela vai nascer e essa lavoura vai ser cheia, e tudo para perdição. Agora, existem pessoas querendo perguntar aqui, o Felipe, por exemplo, mas a irmã Valquíria, que teve uma participação importante aqui, ela falou algo aqui, professor, que é interessante.
que nós não podemos Uhum. esquecer. Ela diz o seguinte: a palavra de Deus não diz que ela não. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Por favor, professor. Depois o Felipe. Pergunta, Felipe. Sim, a palavra de Deus, sim. É o texto lá de Isaías, né? Tem que ver o contexto ali do trito Isaías, onde essa palavra está inserida ali, né? A Isso. palavra não volta vazia, ela é designada. A palavra de É, Deus ali não é a pregação como a gente entende hoje, né? E exatamente. a palavra de Deus ali era a designação de Deus sobre o que ia acontecer no cativeiro, no pós-exílio, né? Hoje, o que Isso, isso. acontece hoje? Você tem vários, já que o João tocou nesse assunto, você pode ter várias coisas acontecendo. Por exemplo, você pode ter um semeador, vamos tirar Jesus então da questão e colocar hoje a gente. Você pode ter um semeador verdadeiro levando uma semente verdadeira. E aí vai cair na mesma questão de Jesus. Os solos que vão dar a diferença. Ok? Alguém que é Ok. um cristão e levando o evangelho verdadeiro. Então, as reações nos solos serão diferentes. Você pode ter um cristão verdadeiro pregando errado. Você pode ter. Você pode ter alguém. A Bíblia mostra até exemplos disso de pessoas que precisavam passar pelo refino. Apolo era um exemplo disso. O casal lá, Priscila e Áquila, precisaram ensiná-lo com maior destreza o caminho. Então você pode ter pessoas verdadeiras, cristãs, mas pregando errado. Pode acontecer sim. Vem Você para pode. Jesus. Vem para Jesus que ele vai salvar teu casamento. Vem para Isso. Jesus que ele vai te curar. Vem para Você pode... Jesus que ele vai te dar a casa própria. olha que interessante agora. Você pode ter uma pessoa que não é regenerada e ela falar de Jesus e acontecer. Tem exemplos disso. A pessoa ela fala do evangelho, o Jesus mesmo cita pessoas que profetizaram. Ele não falou ali que era errado. Profetizar ali é pregar a palavra. Expulsaram demônios, operaram maravilhas e Jesus nunca conheceu. Então você pode ter uma pessoa que ela não é regenerada, mas que ela falou e como a semente que ela lançou, a origem da semente é uma semente boa, ela falou a verdade, porque a verdade ela é verdade. Ela falou a verdade e pode ter produzido pessoas boas. E aquela pessoa mesmo que pregou, ela ser condenada e a pessoa que ouviu dela ser salva. Olha que coisa tremenda. E você tem o caso mais triste aí, que é o quê? Hoje, Pessoas não regeneradas, é o que acontece mais hoje, né? Pregando o falso evangelho. Então você vê como que a questão ela é ampla, como você não pode ser radical, você tem que analisar cada coisa dentro do seu contexto. Fala, Felipe. Fala, Felipe. Abre o microfone, Felipe. Abri aqui a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem? Me ouvem? Mas, Amém. Amém, que benção. Hoje está animado, hein? Glória a Deus. Amém. Seguinte, ouvi bastante coisas aí maravilhosas e nosso irmão Noel, né, fez um questionamento, né, mas apenas uma pergunta para poder entender melhor. Eu achei muito interessante essa observação dele, porque na explicação do nosso amado professor Wilton, né, nós somos igreja, né, que está além da instituição igreja, né? Não somos a igreja a instituição. E aí se torna mais fácil da gente entender o fato do joio ser semeado no mundo. Se tornou mais fácil a compreensão desse joio e trigo crescendo no mundo, né? Mas nós sempre vamos levar a palavra de Deus de uma forma que a gente possa aplicar na nossa vida. E aí, todo aquele que congrega numa igreja, ele às vezes vai aplicar essa parábola, né, do joio e do trigo para dentro da igreja. Por mais que a gente tenha esse entendimento que o campo é o mundo, mas quando a gente aplica ela para dentro da igreja, a gente vai ver que acontecem algumas coisas que está justamente de acordo com a parábola, onde os ceifeiros querem tirar o joio. E o Senhor Jesus vem e diz: não, não faça isso, porque vai acontecer que você vai
arrancar também o trigo. E a coisa mais interessante é que os ceifeiros se revoltam contra o trigo e querem tirar ele. E isso eu estou falando de uma forma aplicada para dentro da igreja, instituição. Não só a igreja como nós somos igreja, mas instituição, aquela local de reunião onde todos ali estão. Às vezes os irmãos identificam alguém de acordo com seus comportamentos. Talvez o pastor está sofrendo por causa do comportamento de algumas pessoas. E às vezes a gente vai se revoltar contra algumas pessoas, querendo que ela seja arrancada daquele local de reunião, mas na verdade o Senhor Jesus nos instrui o seguinte: não arranque. E aí a gente está se revoltando contra o joio, quando nós, na verdade, nós deveríamos se revoltar contra o diabo, que foi que semeou, contra aquele que semeou, né? Essa foi uma observação, de acordo com o questionamento aqui, todo o diálogo. E eu queria deixar só uma coisa aqui, que, que foi logo no início que o nosso amado professor falou, deu um exemplo sobre a irmã que entendia com uma facilidade os ensinamentos. E o senhor colocou que é de uma forma que ela está tendo uma manifestação do Espírito Santo nela, por isso que ela vem a entender com tamanha facilidade mais do que os outros. E eu concordo com isso. Só que isso também me deixa um pouco confuso. Eu gostaria que o senhor me esclarecesse um pouco. Porque quando Jesus explica essa parábola do semeador para os seus discípulos, no livro de Mateus, no capítulo 19, ele dá a explicação o porquê que a semente cai pelo caminho. Não chega nem a ser germinado, não chega nem a cair em terra, sabe? Cai pelo caminho. Eu vou ler aqui no 19. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado. Então, quando a pessoa ouve a palavra e não a entende, ela cai pelo caminho e o maligno rouba a palavra. Isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui na palavra. Só que se a gente juntar essa questão de que a pessoa que entende com mais facilidade é uma manifestação do Espírito Santo, e aquela pessoa que não compreende, então isso significa que não tem uma manifestação do Espírito Santo, e por isso a semente cai e o inimigo rouba. E como que nós vamos evangelizar? Se nós evangelizamos justamente pessoas que não são templo do Espírito Santo. Gostaria que eu apenas comentasse um pouquinho sobre isso, para trazer mais clareza. Essa questão de não arrancar o joio, como você falou, né? Se a gente tivesse na época de Jesus e a gente tivesse olhado a postura de Pedro ao negar Jesus, o que a gente falaria de Pedro? Que ele era joio ou que ele era trigo? Foi, Né? com certeza. A gente já teria falado, Pedro negou, o Senhor não tem mais chance, né? Então, Jesus foi lá e resgatou Pedro. A gente falaria, não, Pedro. Mas na hora lá ele negou E talvez a gente fala, ele ceou junto, evangelizou junto. Hoje em dia, se você tiver uma esposa que não seja crente, você não for casado, você não pode fazer nada, só pode dar dízimo, menos o restante do processo da igreja, você tem que ficar fora. Os fariseus e santarrões te excluem. Por favor, professor, continue. Desculpa a interrupção. Então, assim, talvez a gente faria, né? Pedro é um homem que não é crente, que negou o Senhor Jesus. Então, por isso que é interessante, Felipe. É de fato não arrancar mesmo. Isso, você tocou num ponto interessante. É exatamente isso aí. Como que eu vou ter certeza? Não tem, porque é o Espírito Santo que faz essa obra. O nosso papel é pregar. A gente não tem poder de convencimento. A questão é levar o evangelho, né? Pregar, e o Espírito Santo que ele vai fazer essa obra. Por isso que Paulo, né, como você colocou, mas como que vai ficar essa questão do entendimento? Você pode ver que Paulo ele faz uma oração lá em Efésios 1, que é uma das orações mais lindas da Bíblia. Efésios 1, 16 ao 18. Ele ora, né, ele escreve a carta e já ora, ele orou antes para que os irmãos tivessem o quê? O espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Jesus. Então, lembrando, a parábola, né, claro, a gente não pode criar doutrina em cima de parábola. A parábola tem uma aplicação onde vai trazer uma lição moral, né?
Mas, com certeza, essa questão que o Felipe colocou é o seguinte: como que a gente vai saber isso? A gente não sabe mesmo, porque o nosso papel é o quê? É pregar. E aí é o Espírito Santo que vai aplicar. Por exemplo, o Nicodemos. Se a gente olhasse o Nicodemos, a gente falaria assim: nossa, esse Nicodemos é o nosso maior mestre. Esse homem aí é o mestre em Israel. Esse aí domina a lei. Esse homem está assim com Deus. Aí que Jesus falou para ele: Nicodemos, tem que nascer de novo. Então, é algo assim que é um mistério mesmo. É por isso que a gente não pode ser dogmático. Quando você vê uma pessoa, Felipe, ser muito dogmática, não, é isso, é aquilo, tal, você falou, opa, vai devagar que você está em Terra Santa. Você está falando das coisas de Deus. E as coisas de Deus a gente não tem domínio. A gente tem que ficar nessa subordinação do Espírito. O nosso papel, o que que é? Ela sempre levar a palavra, sempre insistir, sempre pregar. Agora, essa aplicação, você vê, o Judas, quer maior proximidade com Jesus, ele viu Jesus operar milagre, ele teve ensinamento com Jesus íntimo ali, e foi uma pessoa que negou Jesus, traiu Jesus e seguiu o seu caminho, né? Então, são coisas que se você olhar, você fala, meu Deus, se Jesus operasse milagre hoje, conforme ele operou no passado, não, isso não garante, não garante. Por isso que é algo misterioso o novo nascimento. Novo nascimento é o poder, é um novo nascimento mesmo, é o poder do Espírito. Você pregou a palavra, ele aplicou. Eu gosto muito quando o Paul Washer fala o perigo das decisões, dos apelos, né? Porque eu faço apelo, eu vou lá na reunião com o Felipe, eu faço apelo, aí vem 10 pessoas. Aí eu falo assim, essas 10 pessoas estão salvas. Como é que eu posso saber se ela está salva? Só porque ela levantou a mão no apelo? Então o Paul Washer fala muito isso. A gente já define se uma pessoa é salva ou não, porque ela atendeu um apelo que foi feito. O apelo não quer dizer que ela foi salva, né? Então, essa é uma obra do Espírito Santo mesmo. É algo que ele vai aplicar a palavra, é o poder de Deus, é o evangelho, mas essa transformação, esse novo nascimento é algo miraculoso, que eu não tenho essa capacidade. Não é com palavra persuasiva, não é com convencimento, é uma obra pura do Espírito Santo. Por isso que o apelo é algo que não existia na igreja antiga. E Sim, nem na Bíblia tem apelo. Isso é sim, algo, eu não sei se eu estou falhando, professor, é algo que tem 200 anos na igreja só, né? Esse tal sim, do apelo. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. sim. Isso nunca existiu na igreja, nem a Bíblia ensina isso. E o povo Charles fica Finney, todo feliz. Oi? foi o Charles Finney que criou isso. Isso. Ele que iniciou isso, né? Quem quer aceitar Jesus? Isso não existia antes. E o Sim. evangelho sempre existiu. Então, eu comecei, depois das minhas ministrações também, não fazer mais apelo. Quem trabalha é o Espírito Santo, eu só prego a palavra e deu. Poxa, tá tão gostoso, já são 10h21. Mas, Vamos lá. Fala, pastor Isaías, garoto. mas tem um detalhe aí. Quando a gente Ah, faz isso aí, a pessoa, quem faz a convência é o Espírito Santo, mas aquela pessoa ainda está sob pressão. Então, quando a gente faz isso aí, a gente está dando um incentivo para ela, encorajando. Agora, a gente tem que fazer esse papel de encorajamento, né? papel do Então, a gente Espírito tem que. Santo. Papel do Eu estou Espírito aqui. Santo, né? Não, a gente tem que encorajar. Agora, eu estou aqui sempre, é porque eu quero aprender. Eu Mas sei. coisas que mexem comigo, eu vou sempre abrir a boca e vou falar. E tem essa Porque liberdade, eu gosto. eu acho que, sei lá, um encorajamento tinha que existir. Mas se eu tiver errado, eu estou aqui para aprender. Vamos ver. Ei, No Emanuel, tempo, ô, ô, você, dos você apóstolos, pode fazer o apelo, não é nenhum problema. O problema é você divinizar o método. Esse é o Hum. problema. É você faz um apelo, aí a pessoa vai lá na frente e você declara que ela é salva. Aí eu falo, quem tá dando essa autoridade para você dizer que ela foi salva? Nós não, Aí não, é, entendi. então, assim, fazer Mas, o apelo pode ser quem quer aceitar Jesus vem aqui na frente, faz uma oração pela pessoa, não tem problema. O problema é falar, olha, agora você é uma pessoa salva. Eu não sei se ela foi salva. Isso é uma obra do Espírito Santo que a gente vai acompanhar, que a gente vai ver. O problema é que as pessoas fazem isso, insistem no apelo. Quantas pessoas já foram no apelo porque eu tinha um diácono lá insistindo? A pessoa fala, ih, rapaz, já vivi isso aí. o cara Gente, tá lá obrigava. eu vou lá, Obrigava. eu fui lá na Pouquinho, frente. só
Então, assim, não pode definir que aquela pessoa que foi lá na frente ela é salva. É como Isaías falou, é o Espírito Santo que faz esse trabalho, né? É ele que Entendi, entendi. então, posso fazer o apelo. Quem quer vir aqui receber uma oração, amém. Agora, eu, a partir disso, já defini que aquela pessoa foi salva, eu não tenho essa autoridade em Deus para definir isso. Entendi. É festa no céu. Vai ter festa no céu hoje? É, exatamente. Entendi. Escreve o nome no livro da vida. É outra coisa. Exatamente. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Irmão Henrique, Sérgio Henrique, ficou quietinho hoje? Sérgio Henrique, tá quietinho. Dá um glória aí, Sérgio Henrique. Assim, não é uma pergunta, é só para pontuar, né, aquilo que a gente estava falando sobre o joio, né? Sim, Deus fala com Samuel, né? O homem só enxerga o que está diante dos seus olhos, né? E ele enxerga o exato, coração. Isso muitas exato, das vezes acontece quando a gente quer ter luz e a gente às vezes está usando apenas os olhos carnais. exato. Em relação a essa do apelo é uma forma de estratégia e gostei da explicação onde a gente não pode endeusar nada disso, né? Dessa estratégia, achar que é uma Isso, estratégia para levar alguém a conseguir ter um relacionamento com Cristo. Talvez realmente ela esteja ali aprisionada, como o irmão colocou, está querendo, mas não está tendo força de ter o ato público de fé em o nome do Senhor Jesus, né? Mas eu creio muito no seguinte: a palavra de Deus ela é suficiente para isso. Às vezes a pessoa não vai lá na frente, isso, mas recebeu a palavra e vai mudar a vida dela. Sempre foi exato. E talvez assim. outra pessoa lá na frente é, foi tocada por causa do apelo. Eu não estou pregando contra o apelo aqui, até porque eu faço quando eu prego, mas às vezes a pessoa foi totalmente quebrantada somente ali na hora do apelo, porque durante a palavra devia estar em qualquer outro lugar, menos ali, a mente não estava, não recebeu a palavra, mas o apelo mexeu com ela, foi lá na frente e não teve a vida mudada. Então eu penso Exato. assim, E Professor, você é isso. existe, o, o professor? Existe uma. Felipe usou Ah, o Felipe usou um termo muito interessante. Ele falou a confissão pública. Biblicamente, a confissão pública é o batismo. É muito legal isso, porque o pessoal trocou o batismo pelo ir na frente, né? Então, a confissão pública mesmo, ela é o batismo, que também é uma outra discussão aqui, como que era feito o batismo naquela época. A pessoa recebia a palavra, já era batizada, né? A gente tem base bíblica para isso, mas já é uma outra discussão. Mas é bem interessante isso, porque as pessoas falam, não, mas lá é uma confissão pública. Aí a pessoa fala, não, mas biblicamente a confissão pública é o batismo, né? E é não como o é ir Felipe à fala, frente. tem muita gente que nunca foi na frente e é salva, gente que já foi, enfim, não pode divinizar o método, é uma metodologia, exatamente. Professor, existe um versículo, inclusive, que eu já falei com um amigo, que ele se baseia nesse versículo, que tem que confessar publicamente, senão não está salvo. Sim, Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Um sim, versículo totalmente fora de contexto, que as pessoas exato, usam isso para a pessoa ali na frente, repete comigo, eu, exato. aquela coisa toda que, não é, professor? Confessar publicamente é a sua vida. O que é confessar publicamente a Jesus? É você viver o evangelho. Se Só você se isso. envergonhar, né? Exatamente. Glória a Deus. Então, vamos terminar agradecendo a Deus pela vida de você que está aqui hoje. É, 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 nós iríamos deixar esse estudo para a próxima quinta-feira, mas foi muito bom, professor. Sim, foi muito bom. O Espírito Santo trabalhou aqui nas nossas vidas. Eu adorei a participação aqui da Valquíria. Ô, Valquíria, participa quinta-feira que vem, Valquíria. A Sim, participação da Valquíria, todos que estão aqui, né? A irmã Sheila está quietinha, a irmã Sheila. A irmã Sheila acho que foi arrebatada, professor Hilton. Irmão Noel, estamos aqui com Noel. o Mano Jorge. Eu, Mano Jorge, eu, meu eu, eu, não, jornalista. eu não consigo acertar uma, pastor Isaías. Aí, tá difícil. É nada. A igreja só cresce por causa disso, Noel. Se todo mundo fosse como você, tava muito bom, Noel.
Obrigado, obrigado. Né, Isaías? É verdade, é Todo mundo. verdade. Porque que dá para perceber no Noel? Que ele quer saber, que ele tá com sede. Isso aí é muito maravilhoso. É, é Ele tá verdade. com vida. Né? Ele está falando, ele tá lá, mas não, mas isso aqui me incomoda. Amém? Se você pegar uma agulha e enfiar na pessoa, se ela não reagir é porque ela tá morta, né? Isso. E quando ela E reage é isso era, porque. isso era um comportamento dos discípulos, né? Se a gente sabe a explicação da parábola que a gente estava comentando hoje, né, do semeador, é porque eles perguntaram, a Ex- multidão foi embora. Muitos ali foram Exato, sem saber, não entender nada, exato, mas eles perguntaram justamente isso. exato. Isso aí. Exatamente. E uma das maiores crises que eu tive na minha fase de desconstrução do que eu tinha aprendido, né? Eu desconstruí muitas coisas. E às vezes, quando você vai numa igreja pregar, para compartilhar a palavra, você fala, o povo fica assim: ué, ué, que é isso? Parece que você está falando um outro evangelho, professor. Um outro evangelho. Assusta as pessoas. E uma das maiores crises que eu tive de desconstrução foi construção, desconstrução, foi entender que a Igreja do Senhor ela é o organismo vivo que se reúne nas praças, no parque, nas empresas, no monte, na praia e, inclusive, dentro dos templos. E Sim. isso foi a minha maior crise, porque eu achava que a igreja só se reunia dentro do templo. Se não tivesse ali dentro do templo, não era igreja, era desigrejado, era filho Sim. do cão, era joio. Eu achava que os salvos estão ali. Aquele versículo de Hebreus, né? 10, É. 29, 13, 29. Vamos congregar. Congregar é só dentro do templo ali. Então, quando o Espírito Santo conseguiu desconstruir isso dentro de mim, eu entender que eu sou igreja, fazendo uma reunião na minha casa com minha esposa, minha filha, meus filhos, meus vizinhos ali, ceando, ganhando almas, batizando ali meus vizinhos também. Quando eu aprendi que eu também recebo Cristo também lá dentro do templo também, isso foi muito bom para mim. Então, foi uma crise. O professor Hilton viveu essa crise comigo, que eu passava para ele. Eu era o Noel. É, Noel, eu era igual você. Eu mordia a jugular do professor Hilton. Eu mordia a jugular dele que eu tinha crise, Noel. Eu batia a cabeça na Mas parede. minha cabeça aqui tá sempre agora em ação aqui, ó. Tá Mano, mexendo direto. isso é denso Então, demais. então, eu queria louvar a Deus pela sua vida e falar com você que sempre contribui no ministério do professor Hilton. Não esqueça, tá bom? De contribuir no reino do Senhor, na vida dele. E vamos terminar. Eu queria pedir à irmã Valquíria que orasse, por favor, agradecer a minha querida irmã Jacira, e eu queria que a Valquíria, antes de a Valquíria orasse pelo final, eu queria que o Felipe orasse por uma irmã, Felipe, a irmã Janete. Ela viajou para os Estados Unidos para cuidar da netinha dela, ora por ela. Eu queria pedir também que. Mas quem, irmã Jacira, que a senhora lembrou? Ah, me lembrei, queria que o professor Wilton orasse por um prédio que está pegando fogo lá em Recife, professor. Um prédio está Sim. pegando fogo em Recife. Então, o irmão Felipe ora pela irmã que viajou, para que Deus possa abençoar ela lá, e o professor ora depois, e a irmã Valquíria ora para terminar. Por favor, Felipe. Amém, amém. Glória a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por esse momento. Te agradeço, Deus amado, pela tua presença nesse lugar. Te agradeço, Pai, pela tua presença que já está com essa irmã, que está indo em encontro da sua neta. Tome conta dela, esteja com ela, cuide de todo o trajeto em nome de Jesus. Nós sabemos, Senhor Jesus Cristo, que é um Aleluia. país, Pai, muito qualificado em relação ao nosso, Pai, principalmente na área
de medicina. Mas, Pai, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Rei dos Aleluia. reis, o Senhor que dá a vida e tira a vida, mas nós estamos aqui, Pai amado, te pedindo, Senhor Deus, saúde, saúde para esta jovem, para esta criança. Não sei a idade, mas o Aleluia. Senhor conhece muito mais do que todos nós, muito mais do que a própria neta, a parente que está indo para lá, que eu não lembro agora no momento, meu Pai. Mas eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo, Pai, toque e declare Aleluia. sobre ela saúde pura em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Por Amém, favor, Senhor. professor. Juntamente aqui com os meus irmãos, Senhor, em um só espírito, a gente vem te pedir, Senhor, diante dessa causa que o irmão Isaías colocou para nós aqui, desse prédio que está pegando fogo, Senhor. Que o Senhor venha abençoar todos os trabalhos ali, Senhor, Os que bombeiros, desse fogo, Senhor, sejam por favor. resgatadas, Senhor. Que os prejuízos sejam mínimos, Senhor. Por Abençoa as favor. famílias, abençoa o trabalho dos bombeiros, Senhor. Abençoa Isso. tudo que é ao redor, Senhor. O Senhor é aquele que dá o escape, que dá o livramento. O Senhor é aquele que tem poder, Senhor, para trazer à vida as coisas que já partiram. Abençoa, Senhor, nessa noite, que não haja maiores prejuízos, que a tua graça se manifeste nesse local, Senhor. Por Ser favor, com, Jesus. Pai. Que haja as boas notícias sobre esse evento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Fala, Aleluia. Valquíria. Pode orar? Acho que ela não está me ouvindo. Eu vou orar. Senhor, te agradecemos nessa noite. Te louvamos por esse momento tão gostoso que mergulhamos na tua palavra. Muito obrigado e que tu possa, por favor, fazer com que outras pessoas sejam movidas pelo teu Santo Espírito para estar aqui na próxima quinta-feira. Abençoa onde o professor Wilton for com seus estudos, dê amor, dê carinho, continua abençoando ele, para que ele possa, Senhor, ser um arauto, um Aleluia. mensageiro do teu evangelho, Senhor. E sábado nós estaremos lá juntos, lá em Belfor Roxo, naquele estudo, que tu possa usar o professor lá de maneira tremenda e levar vidas para ouvir a tua voz naquele lugar. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, Amém. gente. Mano Jorge, Felipe, sábado, Paz, meu dá para irmão. tu ir lá sábado? Tu vai lá sábado? Vou lá, tô junto. Tá bom. Vou sim. Vai conhecer o professor pessoalmente. Verdade, é verdade. Glória a Deus. Ô Felipe, o professor é Oi. bênção. O professor é bênção. Tá bom? Deus abençoe, Valquíria, Henrique, Amém. Deus abençoe. Pai. Vamos pro lanche agora na cantina da igreja.